Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. TRE cria núcleo de inteligência para reforçar o combate às notícias falsas durante a campanha eleitoral. A tentativa do tribunal é de trabalhar com inteligência, auxiliando, dentro do possível, os juízes, né, e também os cartórios eleitorais no combate e na redução dessa prática. O governo do estado prorroga medidas restritivas para a prevenção da Covid-19 até 20 de outubro. E tem também a campanha Outubro Rosa. A Sociedade Brasileira de Mastologia afirma que 3 entre 4 mulheres deixaram de fazer exame preventivo durante a pandemia do novo coronavírus. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico, maior a chance de cura, isso é fato. Não saia daí, a gente volta já. Primeiro, você entra no endereço divulgacandecontas.tse.jus.br. Na página inicial, escolhe região, estado e clica em candidatos. Quando você selecionar a sua cidade, o site dá a relação de quem está disputando as eleições 2020. Aqui, você pode encontrar todas as informações sobre os políticos. Declaração de bens, grau de instrução, ocupação, data de nascimento. Também é possível acompanhar gastos e despesas dos candidatos. Para quem vai concorrer ao cargo de prefeito, há ainda a possibilidade de conferir o plano de governo. Nele você encontra as propostas do candidato para temas como saúde, educação, segurança e saneamento. Mas atenção! Em alguns perfis, você pode não encontrar uma ou mais dessas informações. Isso só vai acontecer quando o político não mandar esses dados para a Justiça Eleitoral. divulgacandecontas.tse.jus.br. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de eleições. O TRE do Rio de Janeiro criou um núcleo de inteligência para combater as fake news. Técnicos especializados que já trabalharam em grandes eventos vão dar suporte aos juízes do TRE. Foram disponibilizados à população vários canais para denúncia de irregularidades. A repórter Simone Braga conversou com o juiz Luiz Márcio Pereira, coordenador estadual da fiscalização da propaganda eleitoral no Rio, sobre o combate à desinformação e outros desafios do TRE. Propaganda na internet, nas redes sociais, fake news, regras sanitárias. São alguns dos desafios do TRE do Rio de Janeiro para garantir o processo democrático com segurança em meio à pandemia da Covid-19. É necessário que todo eleitor use máscara, é uma recomendação e uma necessidade, como nós já dissemos, para que haja garantia tanto do mesário, dos colaboradores da Justiça Eleitoral, como do próprio eleitor. O horário para aqueles que são integrantes do chamado grupo de risco deverá ser prioritariamente de 7 às 10 da manhã. Esses eleitores terão prioridade nesse horário. Isso não quer dizer que os outros não poderão votar nesse horário. Se, por exemplo, uma pessoa de idade é levada à sessão por um parente, por um filho, por alguém, um familiar mais jovem. Esse mais jovem, essa pessoa não poderá votar? Não. Essa pessoa votará junto com o seu parente do grupo de risco, Então, essa prioridade é para que haja uma preferência para aquele que é do grupo de risco, mas os outros também poderão votar. A orientação que está sendo dada ao mesário é que o eleitor apresentará o seu documento à distância, uma distância de 1 metro do mesário. O mesário não vai manipular o documento, e ele vai, então, conferir. Se tiver alguma dúvida, o mesário pode pedir para abaixar a máscara, para conferir a aparência física, e dali o eleitor vai assinar o bloco de votação. É importante que o eleitor leve a sua caneta. Se ele não levar a sua caneta, não há problema algum. A caneta vai ser higienizada e ele vai assinar com a caneta constante na sessão de votação. Mas se ele puder levar, é melhor, porque isso agiliza a votação e evita a formação de filas. É importante que o eleitor compareça. Há uma ideia de que eu não devo comparecer, eu estou com medo. O Tribunal Superior Eleitoral, o TRE do Rio de Janeiro,
né, prepararam, dentro da medida do possível, todas as condições sanitárias adequadas, né, tem material, os EPIs, para os mesários, para os colaboradores e também para o eleitor. Não vai ser utilizada a biometria, né, vai haver limpeza, o emprego de álcool, quer dizer, uma série de medidas, né, para poder garantir o eleitor. As filas serão formadas fora da sessão de votação, em local preferencialmente aberto. Então, tudo isso vai facilitar para que o eleitor possa comparecer e se sentir seguro para votar. De acordo com o juiz Luiz Márcio Pereira, coordenador estadual da fiscalização da propaganda eleitoral no Rio, devido à pandemia, a biometria não será utilizada nas eleições deste ano. A biometria ela é fundamental, ela é muito importante, né, para a segurança do voto, né? E a Justiça Eleitoral vem se empenhando nesses anos em fazer o cadastro biométrico, né, de todos os eleitores. Muitos municípios passaram pela revisão biométrica, mas em função da pandemia, até para evitar, né, a colocação da digital, do dedo lá no equipamento, para evitar o comprometimento e a necessidade de limpeza do equipamento, né, se deliberou, então, o afastamento da biometria nesse ano. Né? Não, o eleitor votará sem a biometria, mesmo que tenha feito o recadastramento biométrico. O juiz também falou sobre a propaganda nas redes sociais. Nas redes sociais, a campanha ela pressupõe uma certa liberdade. Pressupõe a ideia de que o eleitor vai buscar a informação, né, na rede social, vai buscar informação na internet. Por conta disso, a ideia é que haja uma maior liberdade. O eleitor, então, vai buscar, procura, né, o seu candidato de interesse, procura o debate de interesse, e é por isso que o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, né, dão uma maior liberdade na propaganda na internet. As críticas são permitidas, é claro que não pode haver ofensa à honra, não pode haver também fake news, né, ou desinformação, mas a ideia é que haja o debate de ideias, a liberdade de pensamento, para que o eleitor possa discutir aquilo que ele entenda pertinente. Então, na internet, né, a internet admite a propaganda é gratuita, não pode ser paga, tá? Admite-se também o impulsionamento, que é uma grande controvérsia, né? Inclusive, mesmo agora no período de propaganda autorizada, que há permissão para esse impulsionamento, né? Há uma discussão hoje, né, doutrinária, inclusive, como esse impulsionamento deve ser feito, mas o fato é que é permitido que o candidato pague, embora a propaganda na internet seja gratuita, que o candidato pague para ter a sua comunicação ali turbinada, vamos chamar assim. Ela é potencializada, que aqueles internautas que não receberiam aquela propaganda na internet, com o impulsionamento, receberão. Isso tem muita crítica, né, na jurisprudência, tem muita crítica até mesmo entre os estudiosos do direito eleitoral, mas há autorização legal desde 2017 para a utilização do impulsionamento, que é ainda controverso, mas ele é permitido. Né? Então, a regra é que a propaganda na internet é gratuita, admitindo apenas o impulsionamento nesse período onde a propaganda está já autorizada, né, até as eleições. Apesar da conscientização, o crescimento da fake news é uma realidade. E para combater a desinformação, o TRE montou uma equipe de inteligência para dar suporte aos juízes. A equipe é composta por especialistas que já trabalharam em grandes eventos. O Tribunal Regional Eleitoral tem dado todo o apoio aos juízes, né, nos seus municípios, né, no sentido de ter montado uma equipe de inteligência, né, para que possa, de alguma forma, auxiliar, né, a busca, né, desses fatos, a busca, o combate a essa prática. Não há a nossa pretensão de exaurir com as fake news, não há a nossa pretensão de finalizar, impedir que isso aconteça, que nós sabemos que a internet é um território, né, hostil e um território muito vago, muito grande, né, de informações, mas a tentativa do tribunal
é de trabalhar com inteligência, auxiliando dentro do possível os juízes, né, e também aos cartórios eleitorais no combate e na redução dessa prática. O juiz Luiz Márcio ressaltou que todo o trabalho feito pelo TRE tem como objetivo preservar a democracia e preservar vidas. Para as eleições de 2020, a mensagem que fica do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e da Justiça Eleitoral de uma maneira geral é que a democracia é fundamental para o país, né? E todo o esforço que está sendo empregado por nós, né, da Justiça Eleitoral, é justamente para assegurar que o eleitor possa escolher o seu candidato, escolher aquele que vai representá-lo na Câmara de Vereadores e o seu prefeito, né, justamente para poder melhorar a condição de vida, preservar o processo democrático brasileiro. Mesmo na pandemia, mesmo num período tão difícil, né, é importante que a democracia brasileira seja preservada. O governo do Rio prorrogou até o dia 20 deste mês algumas medidas restritivas de prevenção à Covid-19. Eventos esportivos, passeatas e comícios continuam proibidos. Já os shows e as rodas de samba estão liberadas. O estado do Rio vai aos poucos voltando ao normal, ou novo normal, como alguns especialistas chamam. O governador em exercício, Cláudio Castro, prorrogou até o dia 20 de outubro as medidas restritivas para conter o novo coronavírus. Mesmo assim, foram liberadas atividades culturais previamente autorizadas e rodas de samba seguindo os protocolos sanitários da Vigilância Sanitária e da Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, o retorno dos torcedores aos estádios de futebol será aceito através de uma legislação específica. O governador justificou essas medidas dizendo que o estado possui 9 regiões. Em 8, incluída a capital, a classificação é de bandeira amarela, ou seja, o risco de contaminação para o coronavírus é baixo. Apesar dessas autorizações, ainda há restrições. Continuam proibidas atividades com presença de público que envolvam aglomeração, como, por exemplo, eventos esportivos, comícios e passeatas. O consumo de bebida em ambiente externo continua vedado após as 10 horas da noite. Também continua proibida a permanência nas areias. Melhorar a arrecadação sem o aumento da carga tributária e fortalecer o combate à sonegação fiscal. Esses são os dois dos objetivos do programa Na Mira da Receita Estadual, lançado este mês pela Secretaria de Fazenda do Rio. Confira na reportagem de Sérgio Costa. O governo do estado lançou um programa para melhorar a arrecadação e combater a sonegação de impostos. O Na Mira da Receita Estadual unifica e reforça as operações para coibir irregularidades tributárias. Eu converso com Rodrigo Aguieiras, ele é superintendente de fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. Esse programa ele se dá basicamente com ações planejadas pelas diversas superintendências da Secretaria de Estado de Receita, em que pode integrar também outros órgãos parceiros, como o Ministério Público Estadual, a Polícia Civil e a Procuradoria-Geral do Estado. Então, essas ações, na verdade, elas visam mudar o comportamento do contribuinte para que ele atenda o que está previsto na legislação tributária. E assim a gente consegue reduzir o alto índice, de sonegação fiscal, combater as fraudes fiscais estruturadas e a concorrência desleal. Então, essas ações elas se dão semanalmente, alguns com objetivo de curto prazo, outros a longo prazo, mas sempre com 4 ações específicas, uma voltada para as operações fiscais, outra para a educação fiscal, cobrança e a última, a modernização da Receita Estadual como um todo. Bom, então, na mira da Receita Estadual, ela unifica e fortalece as operações para tentar proibir, no caso, essas irregularidades tributárias, né? Sem dúvida. A gente já vinha realizando diversas operações fiscais, mas agora com um planejamento mais estruturado, com uma sinergia entre as superintendências, a gente consegue ter melhores frutos, porque nós identificamos essas fraudes dentro de segmentos econômicos sensíveis, como combustíveis, cigarros e bebidas, e aí temos ações estruturadas para combater esses crimes contra a ordem tributária. Então, como exemplo, um segmento econômico sensível, como citei, combustível, a gente pode adotar de forma sistemática em todo o estado do Rio de Janeiro
fiscalizações na qual podem participar todas as auditorias regionais do Estado do Rio de Janeiro, dentro de um roteiro de fiscalização que nós criamos, e aí, de forma homogênea, essas medidas vão poder ser realizadas. E aí, ao mesmo tempo em que a gente combate a questão da sonegação fiscal, que vai durante toda a cadeia de combustível até os postos de gasolina, e aí a gente vai verificar se os postos de gasolina receberam esse combustível sem emissão de nota fiscal, né? Porque dentro do segmento de combustível, o responsável pelo recolhimento, ele já deveria ter retido esse imposto, a gente consegue ir no posto de gasolina e autuar por receber essa mercadoria sem o recolhimento devido. Mas, ao mesmo tempo, a gente se organiza para também fiscalizar os centros de distribuição de combustíveis clandestinos, inclusive com a participação da Polícia Civil e do Ministério Público. Então, essa é uma medida repressiva importante aí para um segmento tão importante para o Estado do Rio de Janeiro. Você vai ver no próximo bloco. Outubro Rosa muda a iluminação de prédios e monumentos da cidade. Você sabe quais são as atribuições do governo municipal? A administração do nosso país é dividida em 3 níveis: federal, estadual e municipal. E as responsabilidades são distribuídas entre essas 3 esferas. Em 2020, iremos escolher os representantes dos cargos municipais. Por isso, é muito importante saber como funciona a administração da sua cidade, as responsabilidades que cabem ao prefeito, ao vereador e o que pode ser exigido deles, não é mesmo? Então fique ligado! Sobre a segurança pública, temos a Guarda Municipal como responsabilidade do município, é claro. Já as polícias militar e civil, assim como o Corpo de Bombeiros, ficam a cargo do governo estadual. Quando se fala em meio ambiente, temos aí uma competência administrativa comum, que é da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Por isso é importante entender até onde vão as competências municipais. Viu como a escolha dos cargos municipais pode afetar diretamente a sua vida? Avalie bem antes de decidir. Eleições 2020. E aí? Quem te representa? O PIB do estado pode ter uma queda de 4,6% em 2020. Essa é a previsão da Firjan, a Federação das Indústrias do Rio. O desemprego também aumentou e a recuperação ainda é lenta. O cenário, que já não era bom no começo do ano, piorou com a pandemia do novo coronavírus. Os números preocupam. No segundo trimestre de 2020, o PIB do estado do Rio caiu 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O desemprego também deu um salto grande. De acordo com o levantamento do IBGE, em 4 meses de pandemia, o desemprego cresceu 36% no estado. Este número é maior do que a média nacional, que foi de 27,6%. Ainda segundo a pesquisa, ao final do mês de agosto, o Rio tinha 1.100.000 pessoas sem emprego, 305 mil a mais do que o que tinha sido registrado em maio, quando o número de desempregados era de 840 mil pessoas. É importante a gente considerar que a economia do estado ela já vinha bastante fragilizada. Então, o Rio de Janeiro ele vem de um histórico de retomada lenta da atividade econômica. Então, o único setor que estava se destacando nesse cenário era a indústria extrativa, que de fato foi um setor que não apresentou um desempenho de queda, né, uma retração na produção, mesmo com o cenário de pandemia. Os demais, tanto na indústria de transformação, o setor automotivo já vinha sofrendo bastante com o cenário conturbado na Argentina. Então, a atividade do estado ela ainda vinha num cenário de bastante recuperação lenta e ainda muito dependente do cenário fiscal, que afeta a confiança e investimento no estado.
Entre os setores mais atingidos, nós podemos destacar a indústria de transformação, novamente, o setor automotivo, que é um setor muito importante para o estado do Rio, com a paralisação de várias fábricas, não só no estado, mas como no Brasil como um todo. E o setor de serviço, que é responsável por 70% de toda a atividade econômica do estado, acabou sofrendo muito em linha, né, com o mercado de trabalho. Logo, existiu uma restrição ao consumo e as pessoas realmente perderam o emprego ou tiveram um salário reduzido, e isso acabou afetando muito o desempenho do setor de serviço também. Então, tanto a indústria de transformação quanto o setor de serviço apresentaram um desempenho bastante preocupante nesse primeiro semestre do ano. Para esse segundo semestre, as previsões ainda não são boas. Recuperação lenta e queda de 4,6% do PIB estadual no final do ano. De fato, é o pior cenário já registrado na série histórica e acaba trazendo um alerta importante para a economia fluminense, porque a gente está diante de um cenário preocupante, não só em relação à pandemia, como também em relação às contas públicas, né, com grande desequilíbrio orçamentário e ainda dependente de uma renovação do regime de recuperação fiscal. O único setor que vem obtendo bons resultados é o da indústria extrativa. Atualmente, o setor que aponta para um desempenho melhor, apesar da pandemia, é o setor de indústria, né? Indústria extrativa. Então, a indústria extrativa é o setor que vem puxando e evitando uma retração ainda maior da atividade econômica do estado. Por outro lado, os desempenhos positivos, né, mostrando uma leve recuperação do setor automotivo, também incentivam uma retomada do PIB de forma geral, apesar de forma ainda lenta. Então, a gente só vai perceber uma retomada mais acelerada a partir do ano que vem. E nossa expectativa de crescimento de 3,1% próximo ano, 3,3% para o próximo ano. E com isso, a gente tem uma recuperação um pouco mais disseminada, contudo, ainda não recupera o nível de produção pré-pandemia. Em novembro, a gente tem Black Friday, em dezembro, a gente tem o Natal. Isso sinaliza uma melhora, principalmente em termos de comércio e indústria? De fato, essas datas comemorativas são um incentivo, sim, junto a todo o movimento de auxílio emergencial, de programas do governo que tentaram evitar uma maior demissão no mercado de trabalho. Então, as datas comemorativas acabam incentivando o maior consumo, contudo, a gente precisa olhar para o mercado de trabalho, que ainda está bastante afetado, né, com o nível de desemprego aumentando consideravelmente. Então, apesar das datas, o consumo ele ainda é muito restrito, né, frente ao que aconteceu nos anos anteriores, porque as pessoas estão receosas não só pelo desempenho da economia, né, se vão conseguir, de fato, recuperar a sua renda, e, além do mais, até o convívio social também foi bastante prejudicado, e sem uma sinalização mais concreta em relação à vacina, esse consumo e esse convívio social ainda vai ser com bastante receio, né, nos próximos meses. Então, mesmo com datas comemorativas, a recuperação, principalmente em relação ao consumo de famílias, ela ocorre de forma bastante lenta. Então, não dá para a gente se apoiar nessas datas apostando numa recuperação mais rápida da economia fluminense. Polêmico e fundamental para a sobrevivência de milhões de pessoas, o auxílio emergencial deve acabar no fim do ano. Mas, para os especialistas, sem ele, a situação pode ficar muito pior. As medidas do governo, como o auxílio emergencial, foram muito importantes nesse período, e não discutir uma alternativa para o próximo ano é trazer um cenário ainda mais nebuloso para os próximos anos, não só 2021. Então, com uma incerteza grande em relação à pandemia, em relação a uma possível segunda onda, em relação à existência de uma vacina ou não, não olhar para um futuro com algum auxílio, um apoio do governo federal para dar sustento, dar apoio financeiro para as classes mais prejudicadas nesse período, é olhar para um cenário ainda mais nebuloso em termos de recuperação. Então, de fato, considerando todo a falta de espaço no orçamento público, né, e que acaba trazendo à tona o debate em torno desses programas de distribuição de renda, é fundamental para a gente conseguir enxergar uma recuperação mais rápida da economia no próximo ano. Já é uma tradição. No mês de outubro, pontos turísticos, monumentos e alguns prédios da cidade ganham uma iluminação especial como parte das ações da campanha Outubro Rosa.
O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e a campanha visa conscientizar a população para a importância da prevenção à doença. A campanha já existe há 3 décadas e todo ano o movimento ganha cada vez mais o apoio da sociedade. É uma campanha de conscientização, né, para poder alertar as mulheres a respeito do câncer de mama e trazê-las, né, a essa atenção maior, essa atenção para não deixar essa doença se desenvolver e acabar ceifando a vida de algumas mulheres aí desnecessariamente. Essas campanhas motivam as pessoas a se cuidarem mais, né? Então isso aí, obviamente, vai ser benéfico para a população, principalmente das mulheres, né? No mês de outubro, monumentos e pontos turísticos ficam assim, cor-de-rosa. Tudo para chamar a atenção para uma doença que atinge cerca de 58 mil mulheres no país. O câncer de mama representa 29% dos casos da doença. O diagnóstico precoce continua sendo um importante aliado no combate ao câncer de mama. Para este ano, são estimados cerca de 66 mil resultados positivos de câncer de mama no Brasil. Por conta da Covid-19, os dados preocupam ainda mais. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, 3 em cada 4 mulheres deixaram de fazer o exame de mamografia por conta da pandemia. Doutor, que fatores podem aumentar os riscos de se desenvolver o câncer de mama? O câncer de mama tem fatores protetores e elementos que favorecem o desenvolvimento. Ela é uma doença multifatorial. Então, alguns elementos que favorecem o desenvolvimento do câncer de mama são: número 1, a mulher engravidar e levar a gestação até o fim e amamentar só depois dos 30 anos. Então esse é o fator número 1. Ter menos filhos, engravidar poucas vezes, ou seja, ter mais ciclos ovulatórios ao longo da vida. Isso é um fator importante, fator de risco. Outro, é uma dieta inadequada, uma dieta com excesso de carboidratos, uma dieta com excesso de gordura, uma dieta com ingestão alcoólica excessiva. Todos são fatores de risco para câncer de mama, ou seja, uma dieta pouco equilibrada. Obesidade, portanto, também é fator de risco. Daí não fazer atividade física também é fator de risco. Qual a orientação para pacientes que interromperam o tratamento? Principalmente, né, doutor, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a orientação era de ficar em casa, fazer quarentena, isso assusta um pouco, né? A pessoa fica um pouco com medo mesmo de sair de casa. O que o senhor diria para essas pacientes? Nesse momento, na situação que a gente se encontra, o ideal é retomar o seu tratamento o quanto antes. Seja o acompanhamento que ela já fazia ou o tratamento que porventura ela tenha parado. Então, se ela parou o tratamento, ela tem que retornar logo. A frequência do câncer de mama na população, ela varia de população para população. Então, é real que o câncer de mama incide mais nas pacientes com mais de 50 anos. Isso é fato. Entretanto, na população brasileira, em torno de 25% dos casos de câncer de mama incidem entre 40 e 49 anos. Então essa faixa etária também merece investigação com exame físico, exame de mamografia e, se necessário for, investigação com exames a mais de imagem, biópsia, se achar algo suspeito. É fundamental. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico, maior a chance de cura, isso é fato. Em que pese que mesmo tumores um pouco maiores, um pouco, digamos, em estadios mais avançados, que quando são diagnosticados e se faz o tratamento, a paciente não tem uma sentença de morte. O tratamento melhorou e evoluiu muito, tanto cirurgicamente, quanto do ponto de vista de tratamento oncológico, radioterápico, tratamento com drogas-alvo. Então, ter câncer de mama não é de forma alguma uma sentença de morte. Rosângela Pereira do Nascimento, há 3 anos, detectou um nódulo no seio fazendo o autoexame. É bom fazer, né, o exame pelo menos uma vez por ano, entendeu? Não pode deixar de fazer, porque sempre pode ter alguma coisa por ali que você vai ver se tem alguma coisa, algum problema ali nos seios. Manter hábitos de vida saudáveis, como a prática de atividades físicas, não fumar e optar por uma alimentação mais equilibrada podem contribuir para evitar a doença. A técnica de enfermagem Tatiana disse que não abre mão de realizar seus exames periodicamente. Sempre estando indo regularmente no hospital, fazendo exame, né? Eu ainda não posso fazer mamografia por causa da minha idade, né? Mas sempre fazendo exames, fazendo exame de sangue para poder prevenir algumas coisas, né? De doenças.
E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.